Se você chegou nesse vídeo, então eu imagino que você esteja interessado em aprender um pouco mais sobre como criar programas de computador ou então entender como tudo isso funciona. Mas afinal, o que é um programa de computador? Podemos entender um programa de computador como um conjunto de instruções ordenado a partir do qual os computadores processam dados, ou seja, por meio da execução do processamento das instruções de um programa de computador, eu transformo dados em novos dados ou informações. A importância da criação dos programas de computador está no fato de que computadores, microcontroladores, processadores são dispositivos simples que realizam operações básicas. A vantagem desses dispositivos é que eles realizam essas operações de uma maneira muito rápida. Então, quando nós escrevemos um programa de computador, nós pré-programamos a execução destas instruções de tal forma que um problema mais complexo seja resolvido. Tanto isso é verdade que veja o que o Bill Gates diz a um funcionário da IBM no documentário Piratas do Vale do Silício, que está no YouTube. Você pode até procurar para assistir. Sem o meu software, o seu computador é apenas uma caixa que acende. Então, naquela época, o computador que havia sido criado pela IBM, o primeiro computador pessoal, não tinha um sistema operacional. Então, ele apenas ligava, não fazia nada. O que Bill Gates fez foi, então, vender um sistema operacional que Bill Gates não tinha, a IBM, e a partir disso ele ficou muito rico. A história é muito engraçada, vale a pena assistir. Então, veja. Criamos os programas de computador para resolver problemas complexos, porque sem esses programas de computador eu teria de construir uma máquina específica para cada problema. Como é que eu crio programas de computador? Basicamente utilizando alguma linguagem de programação. Nesse sentido, nós temos as linguagens de máquina, que são o binário propriamente dito, veja que é um conjunto de sinais que só o computador consegue entender, dificilmente alguém conseguiria escrever um programa em binário. Nós temos as linguagens simbólicas, aqui do lado, em que geralmente você trabalha com símbolos que representam as instruções fisicamente criadas dentro do chip da máquina em questão, a máquina que vai executar o seu programa. E aqui nós temos as linguagens em alto nível. Veja um exemplo de um programa em linguagem C++. Nas linguagens de alto nível, que é o nosso caso, é a linguagem que nós vamos estudar, nós temos palavras que se parecem muito com a maneira como os seres humanos falam. Ou seja, fica muito mais fácil escrever um programa de computador. A linguagem que nós vamos utilizar nesse curso é a linguagem C++. C/C++. Então, utilizaremos programação estruturada, porém com C++. A linguagem C foi criada originalmente com o propósito de que se tivesse uma linguagem independente do hardware. O que isso significa? Que você pudesse escrever um código e que esse código pudesse ser compilado, ou seja, transformado em linguagem de máquina para diferentes dispositivos, diferentes arquiteturas. Nesse sentido, essa linguagem teve muito sucesso, tanto que ela é até hoje utilizada na programação de sistemas operacionais. Um pouco depois, Denis Ritchie criou a linguagem C++, que nada mais é do que uma extensão da linguagem C, na qual foram adicionados alguns recursos e também o suporte à orientação a objetos. Então, esse suporte à orientação a objetos talvez seja o recurso que mais se destaca nessa extensão da linguagem C que foi criada. Mas lembre, nós estamos estudando aqui na disciplina Linguagem de Programação, programação estruturada em C++. Por mais que a linguagem suporte orientação a objetos, nós não vamos estudar esse paradigma. Como é que funciona o ambiente de desenvolvimento para a linguagem C++? Note que a linguagem C++ é uma linguagem compilada, ou seja, você precisa escrever um texto, que é o seu código, e há uma série de ferramentas que vão transformar esse seu texto em linguagem de máquina. Então, em um programa de computador, em uma linguagem que o processador entenda. Nesse sentido, nós precisamos de um software que seja editor de textos. No curso nós estamos utilizando o CodeBlocks. Poderia ser o bloco de notas, sem problema.
Então, neste editor, nós escrevemos o nosso código. O nosso código, antes de ser compilado, ele vai ser tratado por um outro programa chamado pré-processador, que tem a função de realizar algumas alterações no código, algumas inserções dentro do nosso código de acordo com o que foi programado. Sempre que eu tenho uma instrução no meu código que começa com a hashtag com o sustenido, então quer dizer que é uma diretiva para o pré-processador. Tá? Depois que o nosso código é tratado pelo pré-processador, então o compilador, que é outro programa, vai fazer a tradução deste nosso código para a linguagem de máquina. Então aqui eu já tenho o meu programa convertido para a linguagem de máquina. Feito isso, entra em ação o editor de ligação, que é outro programa. O que ele faz? Então ele vincula ao nosso programa programas de terceiros que já estejam compilados, como por exemplo recursos de bibliotecas que você tem utilizado no seu código. Tá? Então, se você incluir uma biblioteca externa, o editor de ligação que é o responsável por justamente fazer com que seu programa enxergue esses recursos quando estiver executando. Concluídas todas essas etapas, o seu programa agora ficou armazenado no disco. Então, quando você clica para que esse programa seja executado, um outro software chamado carregador tem a função de levar o seu programa para a memória do computador e a partir disso, então, a CPU consegue executar o seu programa, ou seja, processar todas as instruções que você escreveu. Bom, eu falei que C++ é uma linguagem compilada. Qual a diferença de uma linguagem compilada para uma linguagem interpretada? Então veja aqui. Nesse caso, quando eu compilo o meu programa em C++, o resultado é um programa que está em código de máquina, um arquivo basicamente binário. Tá? Estas instruções que estão em código de máquina podem ser diretamente executadas pela CPU. Tá? Então isso é um programa compilado. Quando eu trabalho com uma linguagem interpretada, o meu código não é compilado. Então não é compilado, vou fazer um parêntese aqui. Eu escrevo o meu código, existe um programa no meio do caminho chamado interpretador que faz a tradução destas instruções para a linguagem de máquina e então estas instruções são executadas pela CPU. Tá? Então eu tenho essa camada no meio do caminho. Basicamente aqui nós temos um trade-off entre desempenho e portabilidade. Por quê? Se eu trabalho com um código que está diretamente no formato em que a CPU entenda, o único trabalho que eu tenho para que esse programa execute, de fato, é processar cada uma das instruções. Quando eu tenho uma linguagem que é interpretada, cada uma dessas instruções tem que ser decodificada antes de que a CPU execute. Então veja que eu posso acabar perdendo um pouco de desempenho no meio desse caminho. Aqui temos um exemplo bem particular que é o da linguagem Java. Tá? Quando você escreve um código em Java, ele é compilado para um formato chamado bytecode, que não é mais o seu código original, não é mais um texto, mas é um código que a máquina virtual do Java entende. Tá? Então digamos que ele está no meio do caminho entre uma linguagem interpretada e compilada. Então eu ganho ainda algum desempenho em relação a uma linguagem puramente interpretada. Quando eu tenho programas compilados, há um porém. Eu perco um pouco no sentido da portabilidade. Porque quando eu compilo um programa em um computador ou para uma arquitetura, o programa gerado, o binário gerado, só pode ser executado dentro daquela máquina ou dentro daquela arquitetura. Se eu quero que o meu programa rode em outra arquitetura, então eu devo compilar também para aquela outra arquitetura. No entanto, quando eu tenho um programa que é interpretado, o meu código é universal, então ele não precisa ser modificado em função do sistema operacional ou da arquitetura. Tá? Porque o interpretador é um programa que já está compilado para a arquitetura de destino e ele simplesmente vai interpretar o texto do meu código e vai executar na CPU. Então eu ganho em portabilidade aqui. Essa é a diferença básica entre uma linguagem compilada e interpretada. Então veja que em nenhum dos casos
eu tenho algo que me impeça de utilizar uma linguagem compilada ou interpretada. Eu tenho situações nas quais uma linguagem é melhor que a outra. Então basta que você saiba escolher. No nosso curso, para que você possa testar os códigos e também estudar, você pode baixar o programa CodeBlocks. Então o CodeBlocks é apenas um editor de códigos, um editor de texto. Nesse link que está disponível aqui, você baixa a versão do CodeBlocks que já vem com o MingW. O que é esse MingW? É um pacote com ferramentas que incluem o compilador, o editor de ligação e tudo mais que você precisa para desenvolver os seus programas. Então, no ambiente Windows, basta que você baixe esse arquivo e faça a instalação, clicando em próximo, próximo, aceito a licença, leia a licença e, por fim, encerrando o processo. Tá? Em alguns casos, quando você instala o CodeBlocks com o MingW no Windows, ele acaba não reconhecendo o compilador. Então, se isso acontecer com você, veja como corrigir este erro de configuração. Então, aqui na interface do CodeBlocks, você pode abrir a aba Configurações e selecionar o item Compilador. Feito isso, você pode clicar nesta opção aqui de restaurar as opções padrão. Então, vai perguntar se você quer fazer isso, diga que sim. E veja que ele é teimoso. Você realmente tem certeza disso? Sim, eu tenho. Tá? Então ele vai vasculhar o seu disco rígido em busca do MingW. Veja que ele localizou o compilador do GCC dentro da pasta do MingW. Então, se quando você tentar compilar o seu primeiro código der algum erro e o seu código não puder ser compilado, venha aqui e faça isso, que vai funcionar. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Saiu da tela cheia? Tudo bem. Bom, se você é usuário do Linux, eu nem vou dizer como é que se instala o CodeBlocks, porque com certeza você sabe. Mas, se você tiver dúvida quanto a como fazer isso, pode me perguntar. Então vamos aqui ao CodeBlocks, que eu vou mostrar para você como criar o seu primeiro programa de computador, o seu programa Olá Mundo. Veja que é muito simples. Então vamos criar um arquivo, novo, projeto. Que opção nós escolhemos? Então aqui nós vamos escolher um console application, ou seja, vamos criar um programa que executa no terminal do sistema. E vamos colocar aqui em próximo. Antes disso, o que é o terminal do sistema? Você pode abrir aqui a linha de comando do Windows, CMD. Então veja que é esta janelinha preta, aonde eu posso operar o sistema operacional por meio de comandos em modo texto. Por exemplo, o diretório atual desta janela aqui de comando é a pasta do meu usuário no sistema. Posso ver que arquivos tem aqui dentro utilizando o próprio terminal? Posso. Então para isso eu tenho o comando dir. Então veja, se eu digito isso, ele lista o diretório. Tá? Então existem outros comandos que eu posso disparar aqui. Então quando eu escrevo um programa que é um console application, o alvo final, ou seja, o local onde o meu programa vai ser executado é aqui no terminal. Então eu vou fechar esse terminal agora que você já entendeu o que é um console application. Voltando aqui, então eu quero criar um programa em linguagem C++. Ele pergunta qual é o nome do meu projeto, vamos chamar o projeto de Olá Mundo. Tá? Aqui embaixo você seleciona dentro de que pasta você quer criar esse programa. Então eu vou colocar aqui na pasta relacionada com essa aula. E vamos à próxima tela. Então veja que eu tenho a opção também de escolher qual compilador eu quero utilizar para transformar o meu texto, o meu código em programa de computador em linguagem de máquina, na linguagem que o programa entenda, que o computador entenda. Tá? Então vamos utilizar aqui o GCC. Estas opções eu não vou falar agora, pode deixar do jeito que está. Finalizar. Veja, aqui no canto foi criado um projeto, Olá Mundo, e dentro dele eu tenho um arquivo chamado main.cpp. Tá? Então esse cpp aqui vem de C++, que seria C++
Então sempre que você enxergar no computador um arquivo com a extensão CPP, quer dizer que é um arquivo de código-fonte em C++. Então é isso que nós temos. Por padrão, o CodeBlocks já cria um arquivo com a função main. Veja, o que é a função main? Todo programa de computador em C++, ele começa a ser executado por uma função main. Então aqui veja que a função main possui um bloco, ou seja, um espaço dentro do qual eu posso escrever várias instruções, e sempre que o seu programa for executado, ele vai começar exatamente pela primeira linha dentro deste bloco aqui, da função main. Tá? Então o que eu tenho aqui? Lembre da hashtag, uma diretiva para o pré-processador, dizendo inclua no meu código os recursos oriundos da biblioteca IOStream. Então essa biblioteca aqui contém implementada funções para entrada e saída de dados. Então quando o meu programa for compilado, esta instrução faz com que o pré-processador anexe ao meu código tudo que é necessário para que eu utilize IOStream. Aqui eu tenho nessa linha Using Namespace STD. Então STD, vamos imaginar que é um pacote dentro do qual eu tenho as funções cout e cin, que são responsáveis pela entrada e saída de dados. Então entrada do teclado, saída para o monitor. Então cout e cin foram criadas dentro do STD. Quando eu coloco que o meu programa está usando esse namespace, significa que o meu programa tem acesso direto a estas funções. Caso eu omita esta linha aqui, cada vez que eu quisesse utilizar um cout ou um cin, eu precisaria me referir ao namespace dessa forma. Então veja que aumentaria a quantidade de código que você vai escrever. Tá? Então a gente costuma colocar aqui o namespace como sendo utilizado para dar visibilidade a esses comandos de uma forma mais direta. Então, inclua a biblioteca de entrada e saída que nós vamos utilizar, dê visibilidade aos recursos que estão dentro do pacote std, tá? que pertence à biblioteca IOStream, e aqui dentro da minha função main, então eu posso finalmente escrever o meu programa. Então se eu quero exibir na tela uma mensagem de boas-vindas, então eu posso escrever cout menor menor. Para você não esquecer, veja que aqui eu tenho esse símbolo apontando para o cout, ou seja, para a saída. Que saída é essa? O monitor do meu computador. Então cout, e aí eu posso colocar na sequência algum valor, alguma expressão que deva ser exibida na tela. Então vamos escrever assim, bem-vindos ao curso. Menor menor. E vou colocar um endl no final. O que esse endl faz? Após escrever a frase bem-vindos ao curso, ele pula o cursor da tela para uma nova linha. Então endl significa nova linha. Tá? Posso escrever quantas mensagens eu quiser aqui embaixo. Executando este programa, vamos ver o resultado. Então primeiro, posso apertar nesse botão aqui que seria para construir o meu programa, ou seja, compilar. Então eu executo todo aquele processo, passando pelo pré-processador, pelo compilador, pelo editor de ligação. Então isto aqui faz com que o código binário seja gerado. Aqui embaixo eu vejo as mensagens relacionadas a esse processo de compilação. Como não teve nenhum erro, nenhum alerta, então quer dizer que o meu programa de computador foi gerado. E aqui eu posso executar. Então, bem-vindo ao curso. Veja que o nosso programa foi executado dentro do terminal do sistema. Podemos encerrar aqui. Bom, se eu já compilei o meu programa de computador, veja que não é necessário que eu compile uma segunda vez para que ele seja executado. E eu vou provar isso. Vamos abrir aqui novamente o terminal do sistema e vamos navegar até a pasta aonde esse arquivo binário ficou salvo. Vamos tentar localizar primeiro utilizando o mouse, porque é mais fácil. Então deixa eu puxar para cá a janela do Explorer.
Então eu vou até a pasta da disciplina, material, introdução. Aqui está a pasta do meu projeto que o CodeBlocks criou. Tá? Veja que aqui dentro eu tenho o main.cpp, que é o meu arquivo de código, e aqui dentro eu tenho uma pasta bin. Dentro dela há um arquivo chamado Olá Mundo, que é do tipo aplicativo. Então veja que é um programa de computador que já está compilado. Se eu clico 2 vezes nele, ele vai ser executado. Então veja, a execução é tão rápida que mal dá tempo de ver na tela, mas ele já está pronto para ser executado. O que eu posso fazer? Eu posso agora então, utilizando o terminal, navegar até essa pasta e executar o programa diretamente aqui. Tá? Então eu estou na pasta que tem o meu nome, vou entrar na pasta Google Drive. Então cd, que é o comando para mudar para a pasta, Google Drive, aperto um tab e ele localiza. Então mudei a pasta, vou mudar de novo, cd, ect, pronto, entramos aqui. Para limpar a tela que ficou suja, nós podemos digitar o comando cls, que seria Clear Screen. Então veja que limpou. Agora eu estou dentro da pasta Debug, que é a pasta que tem o meu arquivo Olá Mundo. Então cd, aliás, vamos listar o que tem aqui dentro. Dir, com o comando dir. Veja que tem olamundo.exe, que é o executável. Se você quer executar esse programa, basta digitar olamundo.exe. Então veja que a mensagem bem-vindos ao curso foi executada. Ou seja, depois que eu escrevo meu código no CodeBlocks e compilo ele, eu tenho como resultado um programa de computador. Então eu não preciso mais daquele código. Claro que é bom guardar para caso você queira fazer uma modificação, mas o seu programa de computador está aqui e ele pode ser utilizado. Então este programa especificamente roda no terminal. É perfeitamente possível trabalhar com interfaces gráficas em C e em C++. Existem bibliotecas para isso, mas nós não vamos ver como fazer nesse curso. Então deixa eu fechar aqui. Voltamos ao CodeBlocks. E por hora era isso que nós tínhamos. Então espero que tenha gostado desta introdução. Sinta-se à vontade para perguntar sobre qualquer coisa relacionada à nossa disciplina. Até mais!